Graça e paz, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos iniciando o livro de Lamentações, capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1 de Lamentações. A humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosas, tornou-se como viúva, a quem foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das tuas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. A filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acha pasto e caminha sem força na frente do perseguidor. Lembra-te de Jerusalém nos dias da tua aflição e das tuas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tiveram dos tempos antigos, quando caia o seu povo na mão do adversário, e ele não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua espada, da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações, acerca das quais mandastes que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comoveis isto a todos vós que passais pelo caminho. Atendei e vede se há dor, como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto envio fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atada pelas suas mãos. Elas estão entristecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim. Apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lugar a virgem filha de Jacó. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma.
Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouve, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbada está a minha alma. O meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Ouve, quem eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinastes, mas em trazendo tu o dia que apregoaste serão como eu. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faz-lhe como me fizestes a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Capítulo 2 de Lamentações de Jeremias. O cerco, a fome e a ruína de Jerusalém. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião derribou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até a terra. Profanou reinos e os seus príncipes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo e ordenou contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou Israel e devorou todos os seus palácios. Destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação, o Senhor, em Sião, pôs esquecimento à solenidade, e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos, abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Estão assentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a sua cabeça e cingiram o pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrima. Turbada está a minha alma. O meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães, onde há trigo e vinho? Quando desfalecem com o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães, que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará?
Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivo de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palma, assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que dominava perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: devoramo-la. Certamente é este o dia que esperávamos, achámo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te deis descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levantem-te e clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê o Senhor e considera a quem fizertes assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmo, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor. Sacerdote e o profeta jazem em terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a criar espada. Tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedastes dele. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. A tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou como mim, virou contra mim, de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Se curvalhou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Se curvalhou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o povo, e a sua canção todo dia fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinha de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da minha a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te de minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm, e ele para a alma que o busca.
Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farta-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usarás de compaixão segundo a grandeza das tuas misericórdias, porque não afligir, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os preços da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não viria o Senhor. Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois o homem valente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Enquadriemos os nossos caminhos, experimentemos-lo e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes, matastes, não perdoastes, cobriste-te de nuvens para que não passem a nossa oração. Como cisco e rejeitamente nos pusestes no meio dos povos. Todos nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós. Assolação e quebrantamento. Torrente de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me cercaram, os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouvistes a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste do dia em que te invoquei, dissestes: não temas. Pleiteaste, Senhor, aos pleitos da minha alma, remiste a minha vida, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa, viste toda a tua vingança, todos os seus pensamentos contra mim, ouviste as tuas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo dia. Observa-os assim ao se assentarem e ao se levantarem, eu sou a sua canção. Tu lhe darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus. Amém. Que Deus abençoe a todos, fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura diária. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo no livro de Lamentações o capítulo 4 e também o capítulo 5. As grandes aflições de várias classes de pessoas. Como se escureceu o ouro? Como se mudou o ouro fino e bom? Como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas? Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão,
e ninguém lhe dá. Os que comia iguarias delicadas os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como num momento, sem que trabalhasse nela mãos algumas. Os seus narizeus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos do corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume. Não se conhece nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos a espadas, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor o cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira, e acendeu em fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Por causa dos pecados dos profetas, das maldades do seu sacerdote, que derrama o sangue do justo no meio dela. Erra como cego nas ruas, anda contaminado de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles, imundo, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, eles nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciavam a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando o vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente, que não se podia livrar. Espiaram os nossos passos, de maneiras que não podia andar pelas ruas. Está chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves do céu. Sobre os montes nos perseguiam, no deserto armaram ciladas. O respiro dos nossos narizes, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Deles dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitais na tenda de U. O cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo e a maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, e descobrirá os teus pecados. Capítulo 5. Males presentes e tristes recordações. Lembra-te, Senhor, de que nos tens sucedido. Considera, olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranho, e as nossas casas forasteiras. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebamos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Com o perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome.
Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos mancebos obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento na porta, os mancebos já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós converteremos. Renova os nossos caminhos como dantes. Porque nos rejeitarias totalmente? Porque te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fique todos na paz do Senhor.